Acho que eu vivi uma realidade que me colocava num lugar intermediário complexo para uma jovem entender. E aí, no lugar onde eu vivia, na Vila Mangaló, aqui em São Paulo, que é ali perto de Jardim Líbano, Pirituba, eu andava com os meus amigos e a gente começa a ser muito parado pela polícia. E eles eram revistados, e eu era sempre questionada se eu estava em apuros. E eu tô falando de uma garota de 12 anos. E eu tenho dificuldade para entender aquilo no primeiro. O que está acontecendo aqui? E aí eu vou crescendo e percebo como os nossos caminhos se distanciam completamente. Então, essa compreensão de que existe um abismo na sociedade e de que as pessoas são classificadas pelo quanto elas têm, pela cor da pele e vivenciam experiências muito distintas. A partir disso, começa a me gerar um incômodo profundo. Aí você foi procurar um lugar onde todos eram iguais, que é na letra da lei. Não, acho que eu fui procurar o argumento para conseguir pensar uma pandemia e da advocacia me permitam ser mais respeitada. Ajuda um pouco, não funciona completamente, porque ainda tem muita gente que, a despeito de tudo isso, me descredibiliza. Deixa eles. Não, porque uma das coisas que me impressionou logo que eu vi você, eu falei assim, nossa, tão jovem, com uma autoconfiança tão... Assim, você transmite muita autoconfiança, que você acaba de dizer autoconfiança fundamentada num preparo. Você fez muito dever de casa. E faço. E faz. Muito dever de casa. Eu sou obsessiva com a minha preparação. Eu acredito, inclusive, que quando a gente se prepara para fazer um trabalho, a gente demonstra respeito por nós mesmos, porque o nosso trabalho é uma materialização da nossa existência no mundo, e demonstra respeito pelo outro. Então, se eu vou entrevistar alguém, essa pessoa está dando para mim o tempo dela. Quando eu faço um vídeo, as pessoas que param para me assistir estão me dando o bem mais precioso, que é o tempo delas. Elas acreditam em mim quando consomem o que eu falo. Então, eu preciso me preparar muito. Além do que, a gente fica mais tranquilo também, né? Sim. Era ao vivo quando você fazia aquele debate na CNN? Era. Foi ao vivo que o cara te chamou de vigarista? Foi. E foi nos bastidores que você esganou ele? Como é que foi? Não esgano. Eu tô lendo agora, de novo, para preparar uma aula, as meditações do Marco Aurélio. E ele fala que estoicismo máximo. A maior revanche é você não se igualar. Então eu não me igualo. Mas o que eu acho o pior ponto, principalmente quando você está numa rede de televisão, ao vivo, falando sobre assuntos tão importantes e que afetam diretamente a vida das pessoas, é a irresponsabilidade com o conteúdo da mensagem. Você não pode mentir. Não dá. Você não pode, para se popularizar, para ganhar visibilidade, manipular dado, distorcer informação. Isso está errado. No debate, por exemplo, eu tenho uma limitação na TV de tempo. Como é que eu uso o tempo para falar o que eu pretendo? E essa é uma estratégia do debate que eu usava muito, que é, se você só usa o seu tempo para desmentir aquilo que o outro afirma, você perde a oportunidade de afirmar o seu ponto. Deu certo Ele que te pauta. A picaretagem do outro lado. Exatamente. E muitas vezes a estratégia é essa. Então, se você está num veículo que tem transmissão para tantas pessoas, pessoas que confiam na seriedade daquele veículo, é necessário um controle editorial. E não tem problema que as pessoas tenham opiniões divergentes sobre políticas públicas, mas eu preciso ter... Então tá bom. Cadê o dado? Onde está a pesquisa? No que você se fundamenta? A AVA é melhor do que eu poderia imaginar. Foi muito difícil no começo para mim. Eu tive um puerpério bem complicado, que mexeu muito comigo emocionalmente. Foi a primeira vez que eu precisei de ajuda de medicação. Eu voltei a trabalhar muito rápido, com as consequências que isso me causou. E eu percebi na maternidade, eu sou uma pessoa, no geral, bem resolvida, muito segura, mas eu percebi na maternidade, e para o meu trabalho isso é muito importante, o quanto a nossa gramática cultural pesa sobre nós, ainda que as nossas convicções racionais sejam diferentes daquilo. Então, as expectativas sobre a maternidade, que nem são convicções que eu partilho, pesaram muito sobre mim.
E eu comecei a me sentir constantemente culpada, insuficiente, e isso prejudicou a minha capacidade de desfrutar da minha maternidade. Então, eu tenho endereçado muito mais esse assunto para, enfim, talvez criando mais consciência sobre esses processos, fazer com que menos mulheres sofram o que eu sofri. Mas agora tá delicioso. Agora que eu me encontrei, me apropriei da minha maneira de maternar, ela é maravilhosa. E é tão rica. Uma perda trágica, com 6 anos perder seu pai. Foi em que circunstâncias? A gente estava voltando de um terreno, uma chácara que a gente tinha em Itapecerica da Serra. E ele ouviu um barulho no carro, parou no acostamento, num posto policial para ver o que estava acontecendo. Abriram o capô, o policial ficou ali mexendo no motor. Ele foi para trás do carro para pegar as ferramentas. Um carro perdeu a direção, prensou ele contra o nosso carro e ele morreu na hora. E você estava ali, você viu na hora, com 6 anos. Você tem memória disso? Eu tenho memórias que a minha consciência editou, acho que para evitar um pouco a dor. Eu tenho memória do carro virando, porque o meu carro foi um acidente muito grave. O carro que a gente estava virou na contramão da rodovia. Mas você estava dentro do carro? Dentro do carro. Eu e meu irmão, e minha mãe. E aí a minha mãe teve que tirar a gente do carro, então ela sai, a porta dela não abria direito, ela sai pela janela, tem que chutar uma outra porta, e ela pega eu num braço, meu irmão no outro. Meu irmão estava todo ensanguentado, porque machucou o nariz, e eu bati a cabeça, então tem uma questão, eu estava dormindo, encostada, e eu acordo com o acidente. Até hoje eu tenho questões com sono e tal. E eu, até outro dia, falei com a minha mãe que a minha lembrança é de tudo muito silencioso, claro, e ela pegando a gente, e ela falou que era um barulho ensurdecedor, porque a gente estava na contramão de uma rodovia. Então imagina que os carros estão vindo e buzinando, enfim. E você foi pro silêncio, olha só. E eu lembro, uma coisa que eu lembro é que ela colocou a gente num lugar, sentadinhos, e foi ver o que tinha acontecido com meu pai. E eu lembro, os 2 ocupantes do carro que bateu também morreram, então foi um baita acidente. E eu me lembro das pessoas olhando, e essa é uma sensação que às vezes retorna na vida pública. Quando muita gente está falando sobre você, que é de estar todo mundo me olhando, e eu não quero que me olhem, sabe? Eu estava ali e eu só queria que fosse todo mundo embora e que aquilo passasse. E aí meu pai é socorrido. Minha mãe leva a gente para casa de uma tia minha, meio sem saber o que fazer. Não tinha celular na época. E liga para um primo dela que é médico. E ele fala, você precisa tirar a roupa das crianças, porque precisa ver se tem machucado embaixo da roupa. E eu tô indo para aí, meu tio foi pro hospital ver como estava meu pai, mas meu pai morreu na hora. A gente não sabia ainda, mas foi imediato. E para tirar nossa roupa sem... A minha mãe foi muito... Para tirar nossa roupa sem assustar a gente mais do que a gente estava assustado, imagina, banheira era uma coisa que não existia na nossa realidade. Na casa da minha tia tinha. Então ela fala, e aí, vamos tomar um banho de banheira? E a gente foi. E aí depois o que eu me lembro é de quando ela deu a notícia. E esse momento acho que eu nunca vou esquecer. Porque ela fala... que estava muito difícil cuidar do papai aqui, então os médicos tiveram que transferi-lo para o Hospital do Céu. E eu lembro do lugar e de eu pensar, meu pai morreu. E automaticamente eu falo, não é possível, é o nome do hospital, que é o Hospital do Céu. E meu irmão, com 4 anos, pergunta, ele morreu, mãe? E ela fala assim. E aí... abriu um buraco no meu coração que existe até hoje. Anitta, como é que rolou essa aproximação? Eu tava com ela agora. Sério? Aham. Falou que tava vindo pra cá? Falei, ela é maravilhosa. A gente se conheceu, o Thiago é DJ, meu marido. Eles faziam shows juntos. E aí a gente foi se encontrando num show, no outro show, até que num determinado momento, ela ama viajar, a gente marcou uma viagem, fomos viajar juntas. E a partir daí a gente não se desgrudou mais. Nós somos muito parecidas. Não parece. Pois é, mas nós somos. É que eu, publicamente, sou um pouco mais docinho.
Mas na vida íntima é um pouco mais, entendeu? Então a gente é, assim, decidida, firme. Teve um dia que ela falou pra mim assim, amiga, se a gente passasse o tempo todo junto, a gente ia dominar o mundo, sei lá, qualquer coisa assim. Eu falei, o quê? A gente ia se matar em 2 semanas. Mas a gente se gosta demais, assim, é uma relação muito... E essas lives que vocês fizeram na pandemia, que ela quis que você desse aulas de política para ela, serviram como aulas, né? Muito bom. E muito bom, isso é uma coisa que eu admiro muito na Anitta. Claro, eu admiro muitas coisas. Ela é uma profissional gigante, assim, com uma perseverança, uma resiliência, uma determinação inacreditáveis. Mas ela se colocar nesse lugar, e ela foi muito atacada. As pessoas têm coragem de atacar, de criticar alguém que expõe publicamente a sua vulnerabilidade, a sua ignorância. Ignorância que é um traço comum a todas as existências. Somos todos ignorantes, não existe uma pessoa que não seja. Então, é muito nobre você ser do tamanho que ela é, e em vez de comunicar uma imagem de perfeição, de alguém que não erra, que sabe tudo, para fazer todo o resto do mundo se sentir mal, você fala, não, peraí, deixa eu falar aqui o que eu não sei, para vocês se sentirem acolhidos e para a gente poder conversar a partir daí. E eu acho que falta isso para a gente discutir assuntos importantes.